Olá, meus amores, vamos ao nosso consultório de família. Hoje o tema é denso, necessário, urgente, é para toda a família. Não tenha nenhum receio de tratar daquilo que é fundamental para a gente cuidar das bases da nossa família, do bem-estar da família. Nós vamos falar hoje sobre pornografia. Nós vamos falar sobre tudo o que envolve esse universo da pornografia e que pode estar dificultando as tuas relações mais íntimas, mais próximas. Você e o seu marido, você e a sua esposa, os seus filhos também estão nesse barco. Crianças, adolescentes, desde muito cedo, a pornografia com seus tentáculos, com seu poder de indústria poderosa, a mais poderosa do mundo em termos econômicos e de maior alcance e de maior poder sedutor, tem alcançado cada vez mais faixas etárias menores, crianças, adolescentes, jovens, os adultos, os de mais idade, todos nós estamos necessitados de darmos atenção ao tema pornografia. Você é convidado para ficar com a gente, interagir. Hoje nós temos mais uma vez aquela oportunidade de ter a sua interação direto com a gente no nosso WhatsApp. E tem uma perguntinha, não é, produção? A nossa perguntinha de hoje é: qual o seu principal desafio sobre a pornografia? Qual a sua principal dúvida sobre a pornografia? Você pode mandar então a resposta a essa pergunta para interagir com a gente aqui durante o programa no nosso WhatsApp 12988 983150270, 983150270, ok? Salva aí nos seus contatos, consultório de família, o DDD é o 12 983150270. Minha convidada de hoje é professora universitária, mestre em psicologia, é psicóloga clínica também, Carolina Silva. Bem-vinda, Carol. É um prazer estar aqui novamente falando de um tema bem importante e denso. Espero que você aguente ficar até o final. E por onde a gente começa? Você tem um panorama de como a pornografia hoje atua em termos de pesquisas para a gente entender assim, se temos dados a respeito? Sim, nós já temos alguns dados a respeito e esses dados começaram a ser investigados já certo tempo atrás, quando cenas de sexo explícito já começaram a aparecer na televisão. Então, por exemplo, entre 1998 e 2005, triplicaram em filmes e novelas as cenas de sexo explícito, que eram passados na televisão e nos cinemas. Então, a gente já tem aí um começo, um aumento da exposição à população às cenas mais explícitas de sexo. Depois disso, então, o fato da gente ter o tríplice A, mencionado aí por alguns autores, vai falar do tríplice A, que o anonimato ele está ali presente, a acessibilidade aumentou e o acesso, o alcance, isso facilitou com que as pessoas buscassem mais a pornografia. Então, hoje, quando a gente pensa em questões de acessibilidade, eu estava semanas atrás no Amazonas, no meio da selva, onde eu jamais imaginei que eu poderia entrar em contato com vivências de vício à pornografia, e eu encontro lá, no meio da selva, quem tem acesso à internet tendo contato com pornografia e com seus efeitos sobre si. Então, nós temos em qualquer lugar. Antes nós precisávamos ir a uma locadora, se alguém tempo mais antigo lembra disso, precisava entrar com medo de se encontrar com o chefe ou encontrar com o filho naquele setor compartimentado ali da locadora, para buscar um material nesse sentido, com medo que alguém descobrisse no caminho, colocava numa sacolinha diferente. E hoje não, dentro do próprio quarto, uma criança de 9 anos, por exemplo, tem acesso ali no seu celular, e as pessoas no trabalho, enfim, em diferentes locais. Então, isso facilitou que houvesse aumentado o acesso, e as pesquisas vão corroborar que realmente vem aumentando o número de casos de vício em pornografia. Quando pensamos em situação atual, a pandemia aumentou muito isso, Então, a gente tem uma pesquisa feita por Mayumi Sato, publicada o ano passado, em que o maior site de pornografia mundial fez uma pesquisa com 4.414 pessoas que acessavam o seu site ali e perguntando sobre os níveis de acesso. Então, 60% afirmou que eles haviam aumentado a quantidade de acesso à pornografia, 33% falou que havia mantido o mesmo nível e 7% que havia diminuído o número de acessos. Mas o mais interessante não foi o aumento. O interessante foi que, passado o período de maior isolamento que nós tivemos, esses números não baixaram.
né? Então, realmente, quem ingressa tem uma dificuldade muito grande de sair e tem aumentado. É isso que eu ia dizer. Então, a dificuldade está no sair desse universo, porque ele é muito poderoso e você ainda vai falar um pouco mais a respeito disso, da atuação da pornografia no cérebro, quais os efeitos, como é que o cérebro responde. Sabe, Carol, muitas vezes eu fico pensando que nós vamos entender como um problema somente se tornar-se um vício. Enquanto não torna-se um vício, é de alguma forma aceitável, é para relaxar, isso é coisa de homem. Aí entra a cultura, já vemos que números também indicam as mulheres crescendo no acesso à pornografia. Nós vamos considerar que nós vivemos hoje de tal maneira dessensibilizados quanto ao tema, quando você disse agora há pouco, por exemplo, uma criança de 9 anos no quarto pode acessar, ou onde ele estiver, pode acessar um conteúdo pornográfico. Uma vez eu estava aqui ao vivo, e enquanto nós respondíamos ali algumas perguntas, chegou uma mãe, a mensagem de uma mãe, que ela dizia que naquele dia ela estava em sofrimento, nunca esqueci daquilo, ela estava desesperada pedindo ajuda para a gente, porque ela havia encontrado a filha dela de 4 anos com o tablet embaixo da mesa, ela estava embaixo da mesa assistindo aquele conteúdo. A pergunta é como ela conseguiu acessar, quem facilitou para aquela criança, se já estava ali disponível para ela acessar com maior facilidade aquele conteúdo adulto. Então, as crianças estão expostas. As crianças estão expostas como, por exemplo, em cenas que nós vimos recentemente, quando um pai lança uma música com teor absolutamente pornográfico, imoral, ao lado da sua filha de 8 anos de idade, dança, canta, rebola, usa palavras absolutamente inapropriadas, imorais. Isso não é uma questão de moralismo, isso é uma questão de o estatuto da criança e do adolescente está sendo completamente desrespeitado, ao lado do pai, que é a autoridade. E isso é alguma coisa que deixa a gente estarrecido quando nós estamos insensíveis a uma situação tão grotesca, e isso é efeito da pornografia. Tem pornografia, como você disse, nos filmes, tem nas novelas, sempre existiu pornografia, né, digamos. Mas como isso se torna cada vez mais popular é impressionante. Nas músicas, nas coreografias, observem as crianças fazendo coreografias imorais, acompanhando letras de músicas e músicas imorais. Isso é efeito da pornografia, isso é a pornografia popularizada. Isso é a pornografia palatável, é propaganda, ela é vendida como apenas galera. Isso aí é bom para se curtir e para se viver. E eu falo disso com muita, mas com muita raiva, porque é como se nós estivéssemos pegando as crianças e jogando nesse abismo de uma maneira simplesmente cruel. Ainda que nós, enquanto cristãos, digamos de rituais e sacrifícios a demônios, rituais religiosos com crianças, isso nos causa ojeriza, mas nós já estamos ficando insensíveis a esse tipo de situação. Bom, eu quero lembrar para você que se você participa com a gente, mandando a sua pergunta, por exemplo, sobre qual é a sua principal questão, dúvida, enfim, ou sua pergunta sobre o tema, você não terá o seu nome divulgado aqui no programa de hoje. Pode ficar só entre a gente quando você manda a sua mensagem para o nosso WhatsApp, tá bom? Vou lembrar para você mais uma vez, o WhatsApp é o 983-150270, 983-150270, tá bom? Carol, antes de continuar, eu tenho aqui comigo um presente que a gravadora Novo Tempo mandou para você. Olha. Ela está fazendo mais um aniversário. Tem presentinhos aqui, ó. Tem case bonitinho. Olha. Deixa eu ver aqui. Até eu fiquei curiosa agora, antes de passar para você. Tem uma agenda do Lugar de Paz. Tem aqui palavras cruzadas e histórias bíblicas. Acho que suas meninas vão gostar. Sim, um presente para a família. Gravadora Novo Tempo. Obrigada. Fazendo aniversário e presenteando a minha convidada de hoje. E você pode acessar as promoções, tudo que está disponível para você no site da gravadora Novo Tempo. Tem aí o site da gravadora Produção. Tem aí, bom, vai divulgando para a gente. Fique sempre ligadinho no que nós estamos oferecendo aqui para vocês. Aparece agora aí para você o contato para você visitar o site da gravadora Novo Tempo, tá bom? Gravadora.novotempo. Vamos continuando aqui com Carol, nossa convidada de hoje, Carolina Silva. A gente chama Carol para os íntimos, não é, Carolzinha?
Como já dissemos, programa denso, tema que dá para a gente viver assim fortes emoções, entre indignação, entre compaixão, entre também zelo, cuidado, atenção e especialmente com quem está imerso nesse universo e tanto quer sair de lá, né, Carol? Nós já vamos chegar por aí. De que forma a pornografia pode prejudicar, então, quem consome pornografia? De muitas formas, né? Então, assim, quando a pessoa, ela mantém um contato frequente com a pornografia, ela vai ter ali alguns estereótipos com os quais ela vai se comparar. A começar, vamos pensar numa questão física. A mulher, por exemplo, olha aqueles corpos esculturais das mulheres que estão lá e fica se cobrando não só em relação ao corpo, mas com o desempenho que é apresentado em algo que é gravado e muitas vezes com um fundo de mulheres ali utilizando drogas para conseguirem manter aquela postura ou manter aquele comportamento durante aquele período. Eu até acho interessante comentar aqui, uma vez eu entrei num canal digital, dessas que tem vários programas, e achei um documentário muito interessante. Eu falei, olha, que legal, tem um programa aqui sobre educação sexual, falta tanto isso na vida da gente. Entrei pensando, talvez eu compartilhe com as minhas filhas. Quando eu coloquei uma das primeiras cenas, eu disse, isso aqui é sexo, não, era sexo explícito. E o fundo dessa situação, até uma discussão gerada com os meus alunos, né, o quanto precisa disso para educar a criança. Então, vai se ensinando uma gramática para elas, com coisas que as crianças não estão preparadas ainda no seu desenvolvimento, presenciarem para que elas sejam ensinadas. A educação deve acontecer de outra forma. Então, as mulheres olham aquele tipo de corpo e querem ter aquele corpo. Uma mulher relatava o seguinte, que ela fingia ter orgasmos seguidamente, às vezes 3 orgasmos durante um período, para que não ficasse aquém das mulheres que o companheiro olhava na pornografia. Né? E na cabeça do homem existe também, muitas vezes, essa comparação com aquela parceira do filme e olha aquela parceira que tem ali em casa. Né? E há uma objetificação da mulher, a mulher se tornando com um papel de objeto e às vezes se requer dessa mulher que cumpra esse mesmo papel, né? Desviando a função aí do sexo real e do propósito da sexualidade. Sem contar que, relatado pelos próprios atores quando contam dos bastidores desse universo, drogas, embriaguez, um uso do corpo de maneira tão abjeta, tão imunda, em se tratar de uma vida e sua dignidade. Já vi entrevistas de ex-atores, ex-atrizes que se aposentam muito cedo porque eles só servem enquanto são muito jovens e porque adoecem também, muitos morrem precocemente. Assistir, contemplar a degeneração humana, o corpo humano. Então, assim, é alguma coisa triste de se ver. Mas, Carol, continua. Ok. Outra vez assisti também um documentário comentando as meninas que iniciavam na vida de filmes pornográficos. Então, se queriam meninas com caras de meninas virgens. Então, a vida era muito curta, a vida profissional era muito curta, porque depois elas teriam que ir para uma outra região, tentar ali conseguir ingressar nesse meio, senão elas eram descartadas. E a fala das meninas era o seguinte, sim, a gente ganhou muito dinheiro, mas a gente gastou muito em drogas, em bebida, em produção, de estar com o corpo, né, assim, em dia para fazer. Então, assim, é uma descartabilidade, assim, do ser humano que gera aí algumas complicações. Então, sabe-se que há uma predisposição muito grande para a ansiedade, para a depressão e pensamentos suicidas. Só que muitas vezes camuflados, porque a pessoa guarda aquilo apenas para si. Normalmente as pessoas não sabem quem está viciado que isso acontece. Né? Com a questão da naturalização, um pode dizer, aconteceu outro, peguei aqui acontecendo, vi no trabalho, mas quando o vício vai se instalando, aquilo vai ganhando uma presença na rotina da pessoa e ela vai se tornando escrava daquilo muitas vezes sem perceber. Então, vão acontecendo diferentes situações como falta de concentração, problemas de memória, um cansaço excessivo. A pessoa, às vezes, entra num processo de procrastinação e não entende que isso tem a ver com a pornografia.
né? Até ela se dar conta de que passou por algum processo ali para se tornar vício e aí então fazer uma escolha consciente de permanecer ou não. Isso que é delicado e algo que também me chama muito a atenção e, aliás, é algo que mais me toca, além desse desprezo à vida humana, né, de quem está do outro lado da tela, figurando prazeres e mais prazeres para quem consome, do lado de cá, esse tal sofrimento. E, Carol, quando você fala de objetificação, quando você fala dos resultados disso tudo, eu penso em quantas pessoas perdem a noção do outro, quando você fala de objetificação. Quantos homens e mulheres, especialmente os homens, que em maior número, ainda são maior número de consumidores em pornografia, segundo os dados, passam a não ter mais afetos, passam a não ter mais carinho, passam a não ter mais aquela delicadeza do toque, do abraço, do beijo. Sabe, isso para mim, da delicadeza dos relacionamentos, é tão triste de se perder. E eu acho isso um dos grandes efeitos, assim, malditos da pornografia, é que, por exemplo, num casal, o marido e a mulher, esse homem vai deixar de sentir aquela mulher, vai deixar de esperar que ela tenha uma realização sexual no ato sexual, vai deixar de estimular aquela mulher pensando nela, desejando aquela mulher que é a sua mulher, mas vira uma eterna performance até agora, a partir de agora, uma obsessão muito grande pelo corpo, pela performance como um todo. E eu acho isso tão triste. Fala um pouco mais dos resultados nesse nível. Interessante isso, que a pessoa pode estar traindo a esposa numa relação sexual com a própria esposa, né? Quando mantém um pensamento lá. E quando tu comenta assim sobre essa questão da a pessoa perder a noção do outro, mas isso envolve perder a noção de si mesmo também. E aqui a gente tem os dados também bem importantes, né? A noção do outro, em que sentido? Que às vezes um rapaz, ele trouxe o seu exemplo, ele disse assim, eu passei a ver coisas tão pesadas na pornografia e eu me envolvi tanto nesse mundo e meu pensamento, ele era tanto nisso que eu não consigo, assim, que eu não sei como eu não cheguei a ponto de cometer um estupro com alguém que eu via na rua, porque a partir do momento que eu olhava as pessoas ao meu redor, não era só a própria esposa, mas é olhar o outro, imaginando o outro nu, imaginando como seria fazendo sexo, ou seja, a mente, ela entra num estado de conexão com o sexo que as coisas se tornam sexualizadas, né? E contrário do que se pensa, e isso aqui é muito importante a gente ter em conta, contrário do que se pensa, quanto mais eu tenho um estímulo sexual que está geralmente associado à masturbação, a maior busca de prazer, mas o que se encontra muito nos casos de pornografia é justamente o contrário, a perda ou redução de prazer. A pessoa sente menos prazer e são comuns os casos de disfunção erétil, né? Meio que um tiro no pé, que a gente vai falar um pouquinho mais adiante disso. Agora, em relação a perder a noção de si mesmo, como todos os vícios, há uma necessidade de uma dosagem ou algo diferente, que aconteça algo diferente para ter uma manutenção do mesmo nível de excitação sexual. Então, a pessoa inicia, às vezes, olhando uma série na televisão, um livro que desperta uma curiosidade, mas aquilo já, eu quero ver mais sobre isso. Entra num site de pornografia e o sexo normal da sua identidade de gênero, um sexo heterossexual, por exemplo, a pessoa daqui a pouco está olhando sexo entre pessoas do mesmo gênero. Depois disso, algumas pessoas passam a ver sexo com crianças. E ali em diante, sexo com animais. Nós temos gerontofilia, que é com idosos. Nós temos zoofilia, que eu já mencionei aqui, com animais. Então, é como que se precisa novos roteiros, se precisam novas pessoas, se precisam... E consegue-se isso com um clique na internet, porque se muda de um filme ao outro, de uma cena para outra, rapidamente. Não é como o DVD que passava e tu tinha que assistir tudo. Não, você consegue isso rapidamente. E no nosso cérebro, isso tem um efeito muito importante, ativando a questão da dopamina. E a gente vai falar sobre essa questão cerebral aí. Tá bem, então já vou ler aqui alguns comentários e volto para você.
O grande problema não são os pais que não têm estrutura para educar e impor limites para os filhos. Vi isso na família, os pais dão celular muito cedo para as crianças. Ah, tá. Ele está dizendo que o grande problema são os pais que não têm estrutura para educar e impor limites para os filhos. Vi isso na família, os pais dão celular muito cedo para as crianças. E vale lembrar uma coisa, você dá um celular para o seu filho e ele vai assistir um videozinho de criança ali no YouTube, ok? Só que aquele videozinho vai terminar e vai, então, provavelmente entrar outros vídeos na sequência, especialmente aqueles shots, aqueles vídeos curtinhos. E as crianças ficam ali vendo aqueles vídeos curtinhos e, na maior parte das vezes, aquele conteúdo disponível não é para a criança. Não é para uma criança se expor a séries de adolescentes, a séries de jovens, a conteúdos adultos, seja de quaisquer situação do universo dos adultos, não é apropriado para as crianças. Então, muitas vezes os pais, desavisadamente, por estar ocupados com outras coisas, não, ele está assistindo um videozinho, aquele videozinho vai acabar. Você sabe que vai entrar na sequência? Então, pais, por favor, sejam mais coerentes, sejam mais cuidadosos. O que adianta nós oferecermos a melhor escola, a melhor roupa? O que adianta nós cuidarmos da saúde e bem-estar dos nossos filhos quando nós nos esquecemos de dar atenção a algo que está roubando a inocência das crianças, a pureza das crianças, roubando a oportunidade de a criança ser criança de verdade? Pelo amor de Deus, me dá vontade de gritar para vocês como quem dizendo, acordem. O que vocês estão fazendo com seus filhos? O que nós estamos fazendo com os nossos filhos? Você falou agora há pouco, Carol, como, por exemplo, aquelas meninas que diziam, tinha ali um prazo de validade, né? Tinha que ser jovenzinha, manter a aparência de jovenzinha. O que se escuta nas músicas em referência a essa sensualidade toda em relação à mulher? Novinha, é uma expressão dita a respeito das mulheres novinhas, elas têm que ser depiladas como menininhas, elas têm que se vestir como menininhas, elas têm que ser sempre novinhas, porque isso está conectado também a aquele desejo louco, aquela insanidade por crianças. A pedofilia, por exemplo. Pedofilia, crianças, menininhas, novinhas. Mas o seu filho está aí cantando, ou você, pai e mãe, cantando essas músicas das novinhas, das reboladas, das gostosas, no aniversário dos seus filhos, ou no aniversário em família. E as crianças estão por ali. Isso é pornografia na sala da sua casa. Será que não dá para a gente acordar e cuidar pelo menos do metro quadrado da casa da gente, cuidando do que escuta, cuidando do que assiste? A gente precisa cuidar do que está acontecendo. Todo mundo é todo mundo. A gente fala assim, né? A sociedade, Carol. Não, porque a sociedade está perdida. A sociedade eu não sei, agora a sua casa, como é que está? Eu não dou conta da sociedade, né? Vamos a mais alguns comentários aqui. Eu fico meio inflamada com esse tema, por causa das crianças, principalmente. Sim. Os adultos ainda podem se virar. Uma tia me apresentou a pornografia numa fita de videocassete. Uma tia. Quando eu tinha 12 para 13 anos de idade. Graças a Deus, pelo poder do Espírito Santo, eu fui liberto recentemente, aos 45 anos. Mais uma aqui. Deixa-me ver. Alguns problemas... Ah, tá. A produção me mandou aqui alguns dados. Deixa-me ver aqui para compartilhar com vocês. 12% dos sites da internet são pornográficos. 12% dos sites. A cada segundo, mais de 28 mil usuários de internet estão vendo conteúdos pornográficos. Mais de 3 milhões de dólares estão sendo gastos com pornografia. 40 milhões de americanos são visitantes regulares de sites pornográficos. Nos Estados Unidos, a pornografia na internet arrecada cerca de 2,84 bilhões de dólares por ano, enquanto a indústria pornográfica mundial vale cerca de 4,9 bilhões de dólares. Você já me ouviu dizer outras vezes e os dados só comprovam. É a indústria mais poderosa do mundo. Salve-se quem puder.
Carol. Pensar em sentido de Brasil, né? Nós somos o 10º país que mais consome pornografia. E a gente também tem os índices mais altos em casos de positividade para HIV, né? Nos países está estabilizado e a gente continua subindo. E a pornografia mais acessada no Brasil é pornografia gay. Então, a gente tem alguns dados, assim, algumas peculiaridades aqui em termos de Brasil. Importante, assim, estava falando, eu me lembrei dessa mãe com essa criança com tablet, 4 anos, a questionamento, quem ofereceu o tablet, como que chegou até ali? Gente, a gente não imagina que a criança vai acessar. Outro dia me contava, fui dar uma palestra num contexto religioso e a coordenadora disse assim, eu fui procurar uma figurinha daquela de Jesus, sabe aquela que Jesus está sentado com as crianças, com os animais? Cliquei em cima e apareceu uma cena de sexo explícito. Ela não acreditou no que estava vendo, chamou o marido e disse assim, vem cá ver se isso é coisa que está acontecendo. A criança não imagina, os pais não imaginam que aquilo vai acontecer aí. E esse maior site de pornografia mundial, em sua pesquisa também, encontrou, e é interessante que eles revelam os dados. Eles lançaram alguns filmes com nomes famosos, desses que lotam bilheterias e tal. Na semana do lançamento desses filmes, que tinham o mesmo título, só que para pornografia, o acesso por crianças foi imenso, porque a criança buscava aquele filme, né, que estava sendo lançado aqui nos cinemas, e acabava no site de pornografia. Então, é uma luta meio desleal que a gente tem que fazer psicoeducação com as crianças. Não adianta mais só proibir, embora a gente sim tenha que ter um controle. É importante que a gente tenha um controle, é importante que a gente coloque filtros no nosso celular e tem para Android, tem para iPhone, a gente tem como ver o que eles estão assistindo, a gente tem como limitar o tempo. Existe uma certa idade que a gente pode proporcionar, que pena, melhor que não tivesse, mas hoje em dia é difícil a gente não proporcionar, né, celulares, enfim, tablets para as crianças, computadores, mas tem que ter uma fiscalização. E quando a gente fala em termos de adolescência, eu me dirijo a vocês novamente. Quando o pai diz assim, eu não vou olhar o celular do meu filho porque isso é invasão de privacidade. Às vezes o filho diz, está invadindo a minha privacidade. Isso não é invasão de privacidade. Isso é dizer para o teu filho, eu te amo, eu me preocupo, eu cuido. Então, eu determinar um tempo e o meu filho saber que eu tenho a senha do celular, que eu posso olhar a qualquer momento, é uma ajuda que se faz a um filho a se policiar. E se a gente está falando em alguém que está caminhando ou já está no vício da pornografia, isso é extremamente importante e necessário. Ele saber que tem alguém que está acompanhando aquilo que ele faz. Claro, eu descobri, eu tiro o celular, ele vai buscar em outro lugar. Não é só tirar, é preciso conversar, é preciso explicar. E é isso que a gente está aqui fazendo nesse programa hoje. É vocês entenderem, nós entendermos o que acontece no cérebro de uma pessoa envolvida em pornografia. Não é algo assim que passa ileso. Há prejuízo, há dano fisiológico, não só psicológico quando há o vício na pornografia. Quero saber mais sobre isso logo que nós voltarmos do nosso intervalo. Até já. Vamos estudar sobre as mulheres bíblicas, vamos estudar sobre as histórias de mulheres inspiradoras. Nós temos aqui o guia de estudo Marcadas pela Fé, que pode ser seu, 8 mulheres inspiradoras na Bíblia. Eu estou aqui dando uma olhadinha na história de cada uma delas. Nós temos a Ana, nós temos a Esther também. O que aprender com a rainha Esther, o que aprender com a fé de Ana, que desejou tanto ter um filho e teve um filho, segundo a graça de Deus. Nós vamos ter aqui a inspiração na história de Rode, uma jovem, uma menina de oração. Talvez você conheça pouco sobre a história de Rode. Convido você a conhecê-la melhor. A sua história está registrada no livro de Atos. Você pode aprender muito com a Abigail, a bela e corajosa Abigail. Aliás, todas elas são mulheres muito bonitas pelo espírito, pela garra, pela força. Você também vai poder aprender muito com Débora, uma mulher notável, inteligente. Você também poderá estudar e se inspirar na história de Maria, a mãe de Jesus. Que mulher, Maria! Belíssimo! Imagina ter sido escolhida pelo céu para ser a mãe do Salvador. Não imaginou a visitação do anjo a Maria?
chamá-la de bem-aventurada, ela apresentar-se dizendo, eis-me aqui, como quem diz, eu não estou entendendo, mas pode usar a mim como mãe do Salvador. Ruth, mulher virtuosa, o que aprender com Ruth? Será que você está precisando de referências? Quem são as suas referências? Como aprender com essas mulheres do passado? Se nós vivemos hoje em tempos pós-modernos, o que a palavra a respeito delas tem a nos ensinar? Muita coisa, garanto para você. Até sobre Eva, temos no guia de estudo uma das lições que é sobre Eva, a primeira das mulheres. O que ela tem a nos ensinar? Marcadas pela Fé. É o guia de estudo que eu indico para você entrar em contato com a gente e pedir o seu. É gratuito. O nosso telefone é o 21 27 31 21, em horário comercial, mas também você pode mandar uma mensagem agora para o nosso WhatsApp, é o 12 98244 4449 e pedir o seu guia de estudo Marcadas pela Fé. Além de tudo, a revista está linda. Linda, de verdade, você vai amar. Posso mostrar só mais um pouquinho aqui, produção? Olha só, o capricho, a qualidade com o texto. Olha as fotos, aqui minha amiga Dai fazendo essa participação belíssima e justamente ela está grávida. Olha só, que revista bonita, bem diagramada, fotos belíssimas, uma fotografia lindíssima. Tem os questionários, espaços para você responder as perguntas feitas, reflexões que serão feitas por você enquanto estuda. Bom, minha gente, eu só posso dizer, pede o seu guia de estudo agora. 982444449, 982444449 é o nosso WhatsApp para você dizer eu quero o guia de estudo Marcadas pela Fé. Vamos agora continuar o nosso tema e eu quero jogar na tela agora 2 participações. Calma, o seu nome não vai aparecer, fica tranquila, é só o seu comentário para colaborar aqui com o programa. Pode jogar, produção. Tive acesso à pornografia aos meus 10 anos de idade e ainda tenho até hoje, aos 28 anos. Sei que é errado, sou cristã, não aguento mais viver assim. Como faço para sair desta situação? É uma mulher, Carol, vê isso. Já pode então virar? Mais um. Faz 2 meses que o meu casamento acabou, um casamento de 33 anos. Meu ex-marido é viciado em pornografia, mesmo em ambiente cristão. Foi muito decepcionante, muito triste. Obrigada pela colaboração de vocês. Mulheres também aparecem, né, nos dados estatísticos. Um casamento acabado, o que isso diz para você? No nosso consultório é frequente e mais difícil que homens tragam essa situação e vivem essa situação em situação de isolamento. E como é importante, hoje eu quero falar para você que trouxe isso aí, você que tem um amigo, tem uma amiga, compartilha, porque a gente vai falar nesse sentido também. A pornografia, ela enreda a pessoa de maneira que ela não consegue sair facilmente dessa situação, mas é possível sim, nós vamos falar como fazer isso. Já pode falar, porque o tempo voa, minha amiga, mas olha, eu acho que isso que você traz é muito acolhedor e necessário, que assim, a gente tende a olhar, no caso, essa mulher, quando ela finda o casamento, ela não admite mais aquela situação, possivelmente ela tentou, possivelmente ela quis, mas possivelmente também ela sentiu raiva, ela pensou, como é que pode? Você não sai disso, não para com isso, você é um sem vergonha, você é um imoral, você é um imundo, sabe, coisas assim. Eu acho que surgem essas emoções, esse rompante de raiva. Como pode você não romper com esse vício? Do que nós estamos falando? É algo simples de ser rompido? De forma alguma, nós estamos falando aqui de neuroplasticidade, um cérebro que foi desestruturado por um vício, todo vício desestrutura. E esse é um vício. Então, nós vamos falar aqui o problema da pornografia em níveis cerebrais, né? Então, nós estamos falando aqui de um desequilíbrio no circuito de recompensa. Vamos imaginar 2 ratinhos. Gary Wilson vai trazer esse exemplo que é muito bacana. Então, um experimento feito com 2 ratinhos. Ratinho macho, que ele tem acesso à sua ratinha fêmea, faz sexo, convive com essa ratinha e ele vai, num período normal ali de distanciamento, quando a gente está apaixonado, né, recém-casado, uma frequência muito grande, depois vai tendo um espaçamento às vezes maior, mas pode ter ali qualidade. Entra uma nova ratinha.
esse rato, perdão, né? Ele se excita normalmente, e então esse experimento vai colocando uma ratinha atrás da outra, uma ratinha atrás da outra. O que acontece? Esse ratinho, ele vai se desinteressando por essas parceiras, as que vão deixando, e aumenta o desejo pela nova parceira. Então, aqui tem 2 mecanismos importantes. Um que é o esfriamento, né, que a pessoa ela pode ter um nível de excitação maior, mas ela esfria, e ela se excita novamente quando há um novo estímulo. E aqui entra a chave da pornografia, que é a questão da produção da dopamina. A dopamina, vamos dizer que é a substância do novo, né? Então, o meu desejo por aquele novo iPhone, a nova namorada, o novo roteiro pornô, a nova forma de fazer sexo, é o interesse que a gente tem, a estimulação que a gente tem por aquela nova viagem, né? É a dopamina que nos mobiliza a chegar àquilo, ela nos excita e nos dá uma energia para chegar onde queremos chegar. E aí é interessante que não é tanto, a gente fala que é a substância do prazer, mas o prazer mesmo está mais ligado a opioides. Um dia traz a Rosana aqui para falar sobre isso, a Rosana Alves. Mas falando em termos concretos aqui, o nosso cérebro se acostuma a ter uma estimulação para chegar num nível desejado, que não é suficiente mais eu olhar determinado filme, não é suficiente mais me masturbar uma vez na semana, mas agora 2, agora 3, só que a questão da masturbação que está interligada, a pessoa ela vai levar, às vezes, vai ter uma alteração, uma compulsão pela masturbação, e às vezes isso vai aumentando de tal maneira que ela pode até se machucar. Então, a gente está falando aqui de pessoas, por exemplo, que estimulam o pênis até sangrar, porque estão tendo dificuldade em obter a excitação e o prazer que tinham lá no começo, às vezes, numa relação sexual natural. E às vezes vão perder a capacidade de obter um orgasmo no sexo em si com o seu parceiro. Só vão conseguir fazer sozinho. E às vezes sequer conseguem manter a ereção se não tiver estimulação visual. Então a pessoa passa a estar num processo de vício, onde às vezes ela entrou, gente, e aí é que é importante quando fala isso dessa mulher desprezar essa pessoa, porque uma pessoa inicia um vício em pornografia, né? São diferentes os motivos. Às vezes ela pode ter ingressado numa maneira de lidar com emoções negativas. Não sabe como lidar com a tristeza, com a raiva, com o tédio, se masturbou uma primeira vez. E obteve ali um alívio nessa situação, mas com o passar do tempo, a pessoa vai criando uma rota neurológica, ou seja, um caminho que antes ela pensava, agora eu estou triste por causa disso, se eu fizer isso, talvez eu vá me aliviar. Vou assistir um pouquinho de pornografia, vou me masturbar. Passa o tempo, ela já nem pensa, entra no piloto automático. Senti e fiz. E quando vai avançando no processo, nem precisa sentir mais tristeza, tédio ou pesar. Já toda noite antes de dormir faz. Toda vez depois do almoço. Toda vez que não tem ninguém em casa, né? Há, no final da questão do vício, como qualquer outro vício, a perda do controle. E aí você fala de um modo em que há uma busca por, né? Acessou ali para um alívio, por uma ideia tal que seria prazeroso. E quando muitas vezes isso vem como um laço, por exemplo, nos grupos de WhatsApp, a multiplicidade de trocas de imagens, vídeos. Aí o menino, a menina, o homem no grupo de trabalho, ele clica e assiste por curiosidade. Ele foi fisgado ali, ou ela foi fisgado ali. As mulheres têm a carência, têm a buscar um relacionamento, a sonhar, o sonho, teve um sonho erótico ontem, depois que viu um filme. Ah, mas que será? Quem sabe? Deixa eu ver como é que é. Então tem curiosidade, tem ansiedade, tem medo, tem as compulsões que vão se desenvolvendo, cada um com suas particularidades, né? Cada indivíduo com suas particularidades. Mas fato é que temos aí posto uma armadilha que facilita demais para todos nós. Exatamente. Aí, então, esse comentário muito pertinente traz que não é só uma questão emocional que leva, que pode ser um início, mas existem diferentes fatores. A curiosidade é um dos principais. E a naturalidade, às vezes o ingresso progressivo, né, num processo de dessensibilização, que faz com que entre a este mundo assim com facilidade. Então, o que acontece? Só que o permanecer, muitas vezes, não é mais por uma questão emocional ou curiosidade ou não. Já há uma modificação cerebral. Se eu mudei as minhas preferências sexuais, significa que eu tenho um cérebro que já está alterado. Porque o que acontece? Cada vez que eu vou acessando, eu vou liberando uma grande quantidade de dopamina.
E eu vou inundando o meu cérebro com dopamina, só que o cérebro, para dar conta de manter um equilíbrio, ele vai diminuir o número de receptores de dopamina ou fechar esses receptores. Então, é como um motor de 8 cilindros que vai funcionar a 2. Ou então alguém que está gritando, tem muita gritaria, alguém faz assim, chega, 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 e tapa os ouvidos. Então, aquilo que deveria me gerar mais prazer, um excesso de dopamina, em realidade tem um efeito adverso. Fecha meus receptores, diminui receptores, tenho menos prazer. E aí, por isso que entra a questão da disfunção erétil. Nos vídeos, muitas vezes aparecem, assim, algumas dizem assim, aumente o tamanho do seu pênis, cuida com a questão da disfunção erétil, né? Como lidar com a disfunção erétil. E isso, gente, preocupação de jovens e adolescentes que estão tendo dificuldade de ter ereção sem a estimulação visual ou sem fantasiar com a pornografia que assistem. É natural que depois de uma certa idade aconteçam mais casos de disfunção erétil, né? Conforme o passar do tempo. Mas o pico de nível de testosterona, ele acontece entre 22 e 24 anos aproximadamente. Ali é quando a pessoa está com mais ou menos, o homem, 100% da quantidade de testosterona presente. E aí a gente ouve os relatos de pessoas com 18 anos, 20 anos, 22, 28 anos, que não conseguem mais ter ereção. E não é falta de testosterona, então a pessoa vai no médico, procura ajuda e pede, por favor, doutor, me dá mais testosterona porque eu não estou conseguindo funcionar como eu gostaria ou como eu funcionava antes. E fazer reposição de testosterona não vai resolver, por quê? Porque é uma questão cerebral, não é falta de testosterona. Tanto que as crianças, elas têm ereções, né? Meninos têm ereções com baixíssimos níveis de testosterona. Homens mais velhos com menor nível de testosterona têm ereção também. Né? O problema não é aqui testosterona, a gente está falando de uma descompensação neuroquímica. Interessante que essa diminuição ali do ritmo, né, quando você usa esse modo para a gente entender, como se ele fechasse os ouvidos para não ouvir todo o barulho, significando dizer que esse cérebro, ele tende a se reorganizar de tal maneira que haja menos estímulos, porque o próprio cérebro, segundo o Criador nos fez, há um mecanismo assim que é muito do Criador mesmo ter nos feito para, inclusive, sofrermos menos os danos sobre os quais nós muitas vezes nos colocamos. Mas para superar esse modo de economizar prazer, vai precisar de uma dose maior de prazer, né? Vai precisar buscar algo mais, algo mais. E aí é que entra a rota do ratinho desesperadamente atrás de uma ratinha nova. Algumas verdades, né, sobre como ver pornografia faz o cérebro voltar ao estado juvenil. Há uma redução na capacidade de raciocínio, há uma redução na capacidade do cérebro reagir como um cérebro adulto, maduro. Isso na BBC, inclusive saiu como matéria na BBC Brasil. Estava vendo também sobre o vício em pornografia causa danos irreversíveis ao cérebro? Será que sim, será que não? Sim ou não, Carol? Os estudos estão indo nesse sentido de pensar em irreversibilidade, mas o que se sabe é que há uma possibilidade muito grande de voltar ao funcionamento normal, e essa é a esperança. Né? Quando a gente está, às vezes, se deparando com pessoas aqui que estão no sofrimento, eu já tentei tantas vezes, eu não consegui sair, então é possível sim, a gente precisa ter informação, né? E pensar que se eu vou me deparar com emoções negativas, está uma oportunidade aqui de crescimento. Se eu escapava de algumas coisas, então agora vamos encarar de frente e vamos lidar com isso. Né? E é possível, sim, reiniciar, tanto que existe um programa chamado rebooting, né? Reinicialização do cérebro. Né? É como retomar ao estado original, refazer uma rota. Quando a gente está falando aqui de rota neurológica, a gente está falando o seguinte, nosso funcionamento era desta forma. Pensa que a gente passou a funcionar de outra forma aqui na pornografia, no piloto automático. Como é que foi uma nova rota neurológica? É uma estradinha que alguma vez a gente pensa, né? Uma pessoa estava lá no meio do mato, passou ali, fez matou uns matinhos, um caminho natural, depois veio outro desbravador e passou ali com, né?
passando com instrumentos e foi ampliando, daqui a pouco já colocaram algumas pedras e às vezes aquilo ali vai ser aquela rota asfaltada que nós usamos para... É uma nova rota, né? Só que essa rota, ela é cheia de contornos e ela foi assim para chegar de uma maneira demorada e difícil ao acesso que a gente quer chegar. Até que alguém que consegue ter uma visão mais ampla diz assim, não, a gente faz aqui uma reta, vamos construir outro caminho. E aí vai ter que desbravar, matar e tal, mas é possível criar uma outra rota. Se eu abandono essa aqui, o matinho vai tomar conta de novo, se ninguém passar. Então, criar uma nova rota neurológica significa viver de uma nova forma, proporcionar ao nosso cérebro outro modo de funcionamento. O que seriam as estratégias, Carol? Primeiro, colocar fora tudo referente à pornografia. Sair de sites pornográficos, isso não é fácil, tá? Mas é muito possível e não tem outra forma. A gente vai diminuir até conseguir. Não serve, um exemplo que Gary Wilson vai dizer, não adianta a pessoa que quebrou o pé, tá com gesso, deixa eu tirar o gesso e vou jogar uma bola para testar se tá bom. Não, é necessário um período sem acesso, né? Sem acesso à pornografia, sem se masturbar, né? Sem evitar os contatos, até algo bem interessante que um psicólogo diz, né? Por exemplo, quando eu estou numa situação de contato social, eu olho para uma pessoa, o meu máximo que eu posso olhar para essa pessoa é 3 segundos. Se eu olho para uma mulher que me chamou atenção, eu olho para um homem que me chamou atenção e eu começo a fantasiar, eu conto 1, 2, 3 e mudo. Então, eu dialogar com o meu próprio cérebro de maneira que eu vou desenvolver as forças do meu córtex pré-frontal, que é algo que é afetado, como bem disseste aí, né? A questão do nosso córtex pré-frontal, que tem tem a ver com o nosso controle inibitório, com controle de impulsos, que está alterado nos casos, né, de qualquer tipo de vício, entre eles a pornografia. Então, corta-se os sites, e-mail você vai receber. Se precisar ficar no computador, no celular, delimita um tempo para fazer aquilo que é necessário fazer. Mas o ideal é sair de tudo aquilo que remeta. Agora, por que a gente leva tão a sério, né, esse tema? Por que a gente deve tratar disso com mais frequência? Tanto mostrando quão grave é, quanto também trazendo a esperança. Nós somos cristãos, nós somos criacionistas, nós sabemos que o nosso Deus, ele é o Deus do impossível e nós sabemos que quando nós nos lançamos em Deus, buscando misericórdia, nos quebrantando, o Espírito Santo acessa todo o nosso conteúdo mental para fazer limpeza, para fazer purificação, para fazer transformação. Mas é preciso haver essa entrega do indivíduo. E no que diz respeito à pornografia, né, Carol? É de uma dificuldade tamanha que vai realmente exigir de você entrega para esse processo, confiança na graça de Deus e uma entrega. Por quê? Presta bem atenção de como é necessário ter essa entrega, que é a melhor palavra que eu encontro agora para te dizer, para você se jogar, se lançar na graça de Deus, se lançar na misericórdia de Deus e usar os recursos que te auxiliem a criar esse caminho, essa nova rota pela graça de Deus. Porque, veja, uma pessoa que é usuária de maconha, usuária de, sei lá, cocaína, bebida alcoólica, cigarro, se tira do indivíduo estas substâncias, ela vai ter um processo dolorosíssimo, não é? De desintoxicação, mas ela vai ter zero acesso ao conteúdo que é o conteúdo do seu vício. Mas o que você faz com a pornografia? O que se faz com a pornografia? Se tudo o que você acessou está aqui registrado, você fecha os olhos e você vai lembrar. Passou pela retina dos seus olhos, os seus ouvidos guardaram todas as palavras, tudo que você consumiu está aqui guardado de uma maneira em que, se você for colocado 7 metros abaixo, num buraco, você vai conseguir acessar aquela pornografia em certa medida. Nesse sentido, eu digo para você, é muito sério lidar com a pornografia. Por isso que eu entendo ser uma estratégia diabólica, demoníaca, com o poder que tem, que o diabo alcança para destruir vidas. Então, a nossa expectativa é despertar você que, assim como é tamanha a força da pornografia, de um vício que chega a ser pior do que muitos outros vícios, porque o conteúdo do vício fica registrado na sua mente, você pode ser mobilizado
ao seu vício pelo que você tem em si. Não precisa revista, não precisa celular. E ainda imagina, você tem o celular na mão, você está trabalhando, você está no computador, você recebe um link, você recebe uma imagem, ou seja, toda hora você é bombardeado. Para onde é que você vai? Como é que você vai se sumir do mapa, assim, em relação à pornografia? Então, mais uma vez, é sério, mas graças a Deus tem como se livrar disso, mas você vai precisar realmente se comprometer. Eu lembro agora que você tem, entre tantas coisas, a Carol fica dali me olhando e assim, ela tem tanta coisa para dizer, mas o programa passa voando. Então eu quero aproveitar para a gente não esquecer, Carol, que você como psicóloga sabe que uma das questões mais difíceis para as famílias é o diálogo, é a interação entre casal, entre pais e filhos, e você criou uma estratégia para ajudar as famílias. Muito importante falar nisso, até uma pergunta é assim, eu conto para minha parceira, conto para o meu pai e para minha mãe ou não? Essa é uma estratégia que pode ajudar? Gente, aqui é algo interessante. Filhos, a maioria dos pais vão ajudar os filhos, é isso que mostra a pesquisa. É lógico que a gente precisa considerar se a gente tem um pai fora da casa, se foi ele que me apresentou a pornografia, por exemplo, não é aí o caminho, né? Mas a maioria dos pais, eles dão o suporte e eles entendem. As esposas, os maridos, quando sabem, descobrem, muitas vezes têm a sensação de um alívio, porque entendem que a rejeição, talvez no sexo, ou o pedido que se fazia, ou a disfunção erétil, ou a mulher que... Gente, a mulher tem efeitos também sobre o clitóris, há um amortecimento do clitóris, a mulher não tem mais a mesma quantidade de prazer, precisa cada vez mais. Então, às vezes, o parceiro entender isso facilita o suporte necessário para sair, porque as relações humanas, elas geram dopamina, mas na quantidade adequada e como a gente precisa. Então, quando a gente tira algo, a gente precisa colocar outro. Tirou a pornografia, mas que tem uma aproximação dos demais. E o relato da maioria das pessoas que saíram é o seguinte, eu passei a enxergar as outras pessoas. Porque agora meu pensamento não está todo nesse. Parece que as pessoas conversam mais comigo, mas em realidade é que ela está mais aberta. Um relato de um menino dizendo que ele, viciado, ficou 1 mês, entrou nesse processo de parar o rebooting. Ele estava 1 mês sem ver a namorada. Quando encontrou, ele dizia, o que tu fez que tu tá tão linda? E ela disse assim, eu não fiz nada. Né? A percepção mudou. Então, como que eu posso falar? Às vezes, eu não tenho coragem de chegar e falar diretamente. Né? Então, tempos atrás, eu já trouxe aqui tenho 3 joguinhos, são caixinhas interativas. Esse aqui é o Hora de Nós Dois. São 100 perguntas. 100 perguntas para gerar uma conexão, uma aproximação do casal e vai abordar aqui questões de sexualidade, que talvez você já via, você não tenha coragem de dizer assim de uma vez, mas ali talvez pode ser um meio, porque dentro da pornografia às vezes vai se perdendo isso, eu me fecho no meu mundo e perco essa capacidade de me conectar. Então, como é que funciona? Aí nós temos 100 perguntas em cartõezinhos. Pega um cartãozinho, por favor. Então, eu pego uma cartinha, tem uma pergunta, leio em voz alta, eu respondo, depois o outro responde e só assim nós passamos para a próxima pergunta. Perguntas simples que vão desenvolver autoconhecimento, porque às vezes nem eu sei que eu estou. São perguntas simples, mas foram elaboradas como estratégia, né? Você, enquanto psicóloga, você trabalhou cada uma dessas perguntas com um objetivo. Sim. Então, essa é para o casal. Essa é para o casal. E aqui nós temos para a família, Hora da Família, que são os pais e os filhos juntos. Os pais e os filhos juntos, os avós, os tios, só o pai e a mãe, só os irmãos, enfim. E pode ser utilizado também em outros contextos, né? Assim, sociais, escola, pequeno grupo desbravador, né? Tem empresas, né? Me falam reuniões administrativas. E o bate-papo legal que a gente tem aqui, utilizando com a gurizada, são outras 100 perguntas além do Hora da Família, mas abordando aqui autoconhecimento, regulação emocional, expressão, enfim. Formas que talvez eu tenha de me aproximar, que eu estou percebendo que o meu filho está nesse mundo também, como que eu chego? Diretamente, às vezes não consigo. Uma cartinha que está ali no sofá, a gente conversa. E nos filhos pequenos, vai gerando essa habilidade de ter abertura para falar sobre diversas coisas. Porque a maneira de proteger os nossos filhos começa desde cedo e é deixando um campo aberto, um espaço de fala para que ele me procure quando ele acessar uma coisa que ele não entendeu e eu possa falar para ele o que é, porque se o nosso filho entra cedo, é a gramática da sexualidade que ele vai aprender. E quando a gente fala aqui em crianças de 9 anos, a estatística está dizendo que a média de idade que as crianças estão acessando pornografia é 9, a gente está falando de média. Exato. Tem gente antes aqui, 4 anos. Né? Então é importante a gente se ligar a eles
para poder enfrentar essa guerra Ou que é seja, desleal, quando a gente né? promove o diálogo, quando a gente promove a interação com os filhos, quanto mais cedo, a gente promove intimidade, aprofundamento dos laços, comunicação, aprendizagem dessa habilidade da comunicação facilitadora para resolver os conflitos da família. Então, para você ter acesso a esse material, conversar com a Carol, está aí na sua tela o @reconectados_. Eu ainda vou achar um Instagram para Carol sem esses underlines. @reconectados_, para falar com a Carol. Obrigada, viu, Carol? Eu preciso falar um ponto que eu acho que é muito importante. Meu Deus, eu não tenho tempo. Quem decidir parar vai enfrentar o flatline, é uma parte que vai sumir a sexualidade. Não se desespere, a sexualidade volta. Precisa resistir. Passar um período, às vezes, de 2 ou 3 meses, sem pornografia, sem masturbação, que a energia sexual volta. Tchau, querida. E vai ter muito prazer, Obrigada. gente. Era isso, outro momento a gente fala mais meu sobre amor, isso. Perdão. Beijo, fiquem com Deus.